O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Salmo 97. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a salvação de Deus manifestada a todos os povos. Podemos perceber isso no versículo 3 do Salmo de hoje, onde está assim: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. No universo está apontando para toda a dimensão daquilo que é criado e somente é criado por Deus. Nesse sentido, o Salmo exalta a criação, mas de tudo aquilo que existe no que foi criado, é testemunha do poder de criação de Deus. E nós, enquanto criaturas, participamos na ordem da criação e testemunhamos a salvação que vem de nosso Deus. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de São Paulo VI, um grande papa da história da Igreja, que exatamente se preocupou nessa dimensão universal da caminhada da Igreja. E ele uma vez disse assim: Cristo é a luz do mundo, quem olha para ele vê, iluminaram-se os caminhos da vida. E tais caminhos sendo iluminados, a dinâmica do amor e a semente eterna de todas as coisas fluirão na vida. E nessa dimensão de salvação universal, pensando que a luz da salvação de Deus se expande para todos os povos. Na primeira leitura de hoje, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 1 ao 8, Paulo, após deixar Atenas, vai para Corinto, onde encontra Áquila e sua esposa Priscila, judeus recém-chegados da Itália. Trabalha com eles, pois eram do mesmo ofício, fazedores de tendas. Aos sábados, discursa na sinagoga, persuadindo judeus e gregos. Quando é rejeitado por alguns judeus, Paulo declara: doravante irei aos pagãos. Então ele se hospeda na casa de Tício Justo, próximo à sinagoga. E Deus age nas tendas e nos corações. Paulo, grande apóstolo das nações, entende de que é preciso ir além daquilo que se entendia nos limites da fé. Vejamos que Deus se revela primeiramente no cotidiano. Paulo faz tendas, ele não se envergonha do trabalho manual, ele não separa fé e vida, em seu gesto está uma profunda teologia. O Deus que se fez carpinteiro em Nazaré, agora fala por meio de um fazedor de tendas em Corinto. A encarnação continua, Deus se faz presente na realidade concreta, suada, comum. O trabalho de Paulo sustenta sua missão, mas também o insere na realidade humana, o torna acessível, o conecta com os que vivem do esforço das mãos. E o encontro com Áquila e Priscila não é por acaso, é providência. Eles, imigrantes expulsos de Roma, se tornam colaboradores e discípulos. E a vida cristã nasce do encontro. Como dizia Emmanuel Levinas, o rosto do outro é o lugar da revelação ética. Paulo não impõe uma verdade, ele partilha uma vida. Com eles trabalha, convive, ama, evangeliza e juntos formarão discípulos como Apolo. E a missão não é feita de discursos apenas, mas de comunhão de vidas. E aos sábados, Paulo, ao discutir nas sinagogas, tenta mostrar que Jesus é o Cristo, mas como muitas vezes encontra rejeição. Ele sacode o pó e diz: a responsabilidade é vossa, doravante irei aos pagãos.
Essa atitude nos lembra que a evangelização não é forçar a adesão, mas testemunhar a verdade com liberdade. E teologicamente vemos aqui a abertura do evangelho a todos os povos, a responsabilidade pessoal diante da verdade, a coragem de seguir adiante quando somos recusados. A semente sempre encontra outro solo. E com isso, devemos entender que Deus, ele habita naquilo que é muito simples, mas ao mesmo tempo Deus não consegue habitar por forma plena em qualquer lugar. Mas pelo simples fato de se dar na manifestação de uma habitação de Deus, é do princípio para que as pessoas possam entender a dinâmica da presença de Deus na história e as pessoas verdadeiramente também se fazer presente. E com todo esse contexto, na primeira leitura de hoje, com um belíssimo testemunho e vida de São Paulo, o Evangelho, no capítulo 16 de João, versículos 16 ao 20, Jesus continua a preparar os discípulos para a sua ausência. O que ele diz? Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis. Os discípulos ficam confusos, acredito que até eu ficaria muito confuso, e muitas vezes a nossa fé pode passar por períodos de confusão, até encontrarmos o sentido mais apurado daquilo que estamos vivenciando espiritualmente a nossa caminhada aqui no mundo. E Jesus antecipa sua pergunta e afirma: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É uma alegria que nasce da ausência. E com isso, no Evangelho de hoje, nos encontramos diante de um paradoxo. O desaparecimento de Cristo gera tristeza, mas prepara a alegria verdadeira. É o mistério pascal em sua forma mais densa: ausência, dor, espera e ressurreição. Mas esse não é apenas o itinerário de Jesus. É também o caminho da alma humana que vive constantemente entre o já e o ainda não, entre o ocultamento de Deus e a promessa de sua revelação. Quando Jesus diz pouco tempo e já não me vereis, aqui está o drama da fé. Deus se retira. Imaginem Deus se retirar da alma e assim a alma experimenta o abandono, o silêncio à noite. Se nós pegarmos num paralelo bíblico, no Salmo 22, o que Jesus diz no momento da cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? Nesse sentido, como ensinava São João da Cruz, há uma pedagogia na ausência. Deus nos purifica da posse e nos leva à fé pura, que ama mesmo sem ver. São Tomás de Aquino dizia que o verdadeiro amor a Deus se mede quando ele não parece estar presente. Quando não vemos Jesus, ele ainda está trabalhando seu silêncio ao modo de educar o coração. E que podemos também refletir sobre essa frase: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. A dor que os discípulos vivem não é ilusão, é real. A tristeza pela ausência de Cristo representa o drama da condição humana, como descrito pelo filósofo Pascal. O ser humano é um ser miserável, mas consciente disso. Grandeza e miséria se misturam em nós. E aqui temos um paradoxo filosófico. O mundo se alegra na morte de Cristo, aparente vitória do mal. Os discípulos choram, pois amam. A alegria do mundo é efêmera, a tristeza do discípulo é fértil. Não é uma tristeza em vão, pois entenderemos o caminho da vitória e da felicidade na ressurreição. São Paulo VI, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.